pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma live aí. Posso dizer para vocês aí que eu tô bem empolgado com essa live hoje. E aí, Ju, já tava esperando ela já faz um tempinho já. É isso aí, nosso convidado de hoje é o Pastor Ney, né? Ele já vai entrar já, só estou preparando aqui para mandar o link para ele. Vão compartilhando aí, pessoal. Mandando aí para os seus amigos, irmãos de igreja. É isso aí, meu povo. Fala, Ju. Fala, irmã Dulce. Fala, Léo. E Amy. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco o Pastor Ney tá chegando aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir a música, mas eu tô ouvindo a música Pequeninos do Mauro Henrique. Vamos lá. Não dá pra não cantar essa música, é muito boa. O pastor aí tá conectando aqui já. Boa noite, pastor. Boa noite. E aí, Caio, tudo beleza? Firme e forte na rocha que é Jesus Cristo e o Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, firme. Amém, mano. Que bom. Estamos aí, né? Mais uma noite aí. Como eu falei pro senhor anteriormente, tá quente, tá bem quente aqui em São Caetano hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. Aqui também, aqui também. Uhum. Ah, pastor, uma dúvida. Eu não me recordo. O senhor é de Campinas, o senhor fala de São Paulo, me fugiu da mente agora. Eu sou de Sumaré. Sumaré é do lado de Campinas. Vizinho aqui de Campinas. Entendi. Então, o paulista escuta Sumaré, a gente acha que é aqui do lado da Barra Funda, que a gente tem uma estação Sumaré aqui também. Ah, é. Verdade, não, Sumaré é interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Ah, legal. Eu acredito que no interior aí deve fazer calor com um pouco mais de frequência, né? São Paulo é mais frio que aqui, sim. Eu imagino. Vamos dar só uns 2 minutinhos, pastor, esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Tranquilo. E a gente já começa já. Enquanto isso, vamos conversar sobre as notícias aí, né? Como é que tá a pandemia relacionada aí à cidade de Sumaré, pastor? Como é que estão as coisas aí perante a isso, frente a isso? A região agora passou para o amarelo, né? Parece que São Paulo já estava, agora a região toda aí do interior passou para o amarelo, então o pessoal está naquela expectativa de volta, não volta. Tem um pessoal aí que está analisando aí, né, que é da área da saúde aí da nossa igreja, para a gente poder ver como que vai voltar, quando que vai voltar, mas ainda está todo mundo isolado aqui ainda, todo mundo em casa, todo mundo, né, a gente fazendo aula online com as crianças aqui, ficando maluco. Não, pior que foi uma coisa que eu conversei com o pastor Fábio, né, logo no começo disso tudo, né, eu falei, pastor, a gente geralmente costumava reclamar da rotina, né? Poxa, toda semana eu faço isso, aquilo, e no final de semana tem culto, às vezes a gente, por alguma razão, reclama assim. Aí quando essa rotina foi cortada, assim, a gente, poxa, saudade da rotina, viu? E aí a gente tem aquela quebra de rotina que é a gente passear, fazer alguma coisa assim, mas logo a gente sabe que as coisas voltam ao normal, né? Agora, quando a gente é imposto a quebrar a rotina assim por um longo período, né? Aí fica bem mais complicado. E pelo fato de eu ser cuidador também, né, fica um pouco mais complicado eu estar com os irmãos pelo fato de eu ter o risco de levar para minha avó, entendeu? Se fosse assim, só eu aqui em casa, assim, ou meus pais, eu não teria tanto medo assim, né? Mas o medo, no fim das contas, fica da gente acabar levando alguma coisa para ela, né? Então a gente tem um resguardo assim um pouco maior, né? Bom, pastor, já são 8h35, né? Eu tenho certeza, eu tava falando antes de eu entrar, eu tava muito empolgado para essa live, era uma live que eu tava, logo tá chegando aí. E vamos estar fazendo uma oração antes da gente começar, né? Para que, em nome de Jesus, todos saiam aqui com a mente borbulhando, assim,
de relacionado ao discipulado, né? E da gente entender que tudo isso que a gente faz não é pra gente, né? É pra engrandecer o reino de Jesus, né? O senhor pode nos dar a honra de orar por nós aí, para essa live? Amém, vamos orar. Participando pelo conteúdo. Amém, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, queremos te agradecer, ó Deus, pelo milagre da tecnologia e poder conversar com o Caio, em poder, ó Deus, ser ouvido pelas pessoas todas que também estarão ouvindo, que o Senhor nos abençoe, nos direcione, para que pessoas, ó Deus, possam ser edificadas, abençoadas, e que através dessa conversa o teu reino possa crescer, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Coloca no nosso coração, ó Deus, aquilo que está no teu coração. É o que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, seja muito bem-vindo aqui. Essa ideia aí, se eu não me engano, Deus colocou nos nossos corações há umas 3 semanas atrás, e a gente começou a estudar, falando, vamos começar aí uma série sobre discipulado, tá? Vamos focar no livro do Pastor Ney, que é um livro incrível, assim, daqui a pouco a gente vai falar já sobre ele também. Mas, primeiramente, pastor, eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Quem é o Pastor Ney? Legal. Bom, eu sou Ney, pastor da Igreja Batista do Jardim Bom Retiro, em Sumaré. E sou casado com a Andréia, tenho 3 filhos, né, o Samuel, o Cauê e a Gabi. E nós estamos aí, né, todos juntos aí, trancados aí nessa pandemia, está sendo uma bênção. Mas eu sou pastor da igreja há 14 anos, né? Fez 14 anos essa semana. E eu me converti com 17 anos. E graças a Deus, né, tenho andado aí na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. E tenho sido muito abençoado pastoreando a Igreja do Bom Retiro. E também tendo a oportunidade, né, e o prazer de poder falar para outras igrejas, como foi aí na Shekinah em São Paulo. Né, um tempo especial, maravilhoso, né, com os irmãos aí, e Deus tem me dado esse presente, né, de além de pastorear uma igreja tão jóia, conhecer outras igrejas tão jóias, outras igrejas aí tão amáveis também, né, tem sido uma bênção para a minha vida. Então é isso aí, Ney é esse pastor aí que gosta de sair, de conversar, de estar em outras igrejas, de compartilhar, né, então escrevi, como você disse, um livro, né, e depois disso escrevi um segundo, não sei se lá eu já tinha escrito esse segundo livro, ou se lá eu levei só o livro sobre discipulado, mas tem um outro livro também aí agora, né? E graças a Deus, né? Deus tem dado a oportunidade aí para a gente poder compartilhar e abençoar com outras pessoas esses livros, esse material aí. É isso aí. Amém. Poxa, pastor, esse segundo livro eu não sabia não, agora eu tô curioso. Sério? Então, esse segundo livro é na mesma linha do primeiro, na questão de ser um livro com 42 capítulos, que a gente usa na igreja, né, nos 40 dias de jejum e oração. A gente fez isso com o primeiro livro, foi escrito para esse propósito, e o segundo livro também teve esse propósito. Dos 40 dias que a gente fez de jejum e oração, né? Então fazer 42 capítulos para a gente poder começar num domingo e terminar depois de 6 semanas num domingo também, né? Então faz o início no domingo, encerramento no domingo, e aí cada semana a gente coloca jejum de alguma coisa e vai lendo um capítulo do livro por dia. Do mesmo jeito que o outro, são capítulos curtos também, né? Só que o tema desse livro é santidade, né? Eu não sei se vai dar para ver aí, se está invertido ou não, mas é uma jornada em busca da santidade, né? Então, olha que legal, mano. Vai falar a respeito de santidade, cada semana vai abordar um aspecto da santidade, cada dia vai falar sobre um aspecto, né, do assunto que está falando na semana, a respeito de santidade. Então tem vários assuntos, uma semana aborda homens e mulheres santos na Bíblia, no outro a santidade de Deus, no outro a santidade na prática, o que é ser santo, na outra como buscar a santidade. E aí a gente vai abordando esses assuntos, mas antes da gente começar essa live, tinha uma pessoa que estava falando comigo no Instagram, de Sorocaba, que está querendo fazer com a juventude deles, né? Ele está querendo falar sobre santidade na juventude, por isso ele queria usar o livro, né, para falar para a juventude sobre santidade, e ele estava conversando, né, comigo a respeito de como fazer e tal. E aí é também uma outra opção aí, né, que dá para a gente fazer nessa pandemia, né, se santificar e lendo um capítulo por dia e falar a respeito disso, né?
Exatamente. Poxa, pastor, que bênção. Agora eu tô empolgado, quero ler esse livro aí, logo, logo. E fazer um jejum, né? Eba, fechou. Ó, pessoal, para quem não conhece o livro que a gente vai estar falando na nossa série do Pastor Ney, é esse livro aqui, ó, 42 lições sobre discipulado. É um livro, assim, incrível. É uma leitura extremamente... Ela é complexa, porém ela é de fácil entendimento, entendeu? São coisas assim que a gente vai aplicando na nossa vida como igreja, assim, e é uma coisa assim que tem trazido para mim uma enorme mudança, assim, enxergar além essa questão de cuidar, essa questão de discipular, de às vezes não, de crescer junto também com o seu discípulo e com o seu discipulador, né? Eu sou prova viva disso, o Wellington tá assistindo essa live, ele é meu discipulador, ele é o cara que eu cito em praticamente toda live, toda célula, fala, meu discipulador fez isso, aquilo, tal, eu sou grato a Deus ter colocado ele na minha vida, né? Mas vamos lá, pastor, não sou eu que vou falar aqui hoje, eu só farei as perguntas. Deixa eu abrindo aqui. Eu sou um pouquinho metódico, então eu anoto todas as coisas aqui, como é que vão ser, tá aqui, a dinâmica da live devocional, né? Vamos lá, o senhor já se apresentou, nós já oramos. Então, assim, eu tenho 3 perguntas aqui, né? Que, inclusive, elas têm um complemento, né? Depois. Mas vamos lá. Pastor Ney, fala pra gente, o que é o discipulado em si? Se o senhor pudesse dar uma definição sobre o que é o discipulado. O discipulado, né? Se eu puder dar uma definição de discipulado, o discipulado é a maneira como nós treinamos pessoas para serem mais parecidas com Jesus. Então, isso é o discipulado, né? A definição é essa, é treinar pessoas para serem mais parecidas com Jesus. E isso é fantástico, né? Porque eu sou um discípulo de Jesus, mas Jesus, ele pede não só para que eu seja discípulo de Jesus, mas ele pede para que eu faça outros discípulos de Jesus. Que a gente ensine outros discípulos, que a gente faça esses discípulos serem mais parecidos com Jesus. E ao contrário do que muita gente pensa, né? Eu não tenho que ser, olha, para ensinar alguém a ser discípulo de Jesus, eu tenho que ser perfeito, né? E Jesus, ele pediu para os discípulos fazerem discípulos, embora os discípulos não fossem perfeitos. E a alegria, né, do discipulado é a gente ver o discípulo, aqueles que a gente discipula, se tornando ainda melhores, ainda mais parecidos com Jesus, né? Ainda mais santos, ainda mais, né, trabalhadores para o reino, enfim. Né, é como um pai que vê o filho, por exemplo, se formar na faculdade, mas ele nunca estudou, nunca completou o 2º grau, nunca fez uma faculdade. Ele não fica triste ou com inveja. Ele fala, eu estou feliz da vida porque eu não fiz, mas o meu filho fez, né? Então, o discipulado é isso, é a gente treinar pessoas para serem mais parecidas com Jesus, para poderem avançar, para poderem descobrir o ministério que elas têm diante de Deus, né? E isso é maravilhoso, né? Isso é o que é o discipulado. Exatamente. E isso que o senhor falou é interessante, né? Assim, né? 2 questões, né? Os discípulos não eram perfeitos, não, nem um pouco. Eles falharam tanto quanto a gente falha assim, no nosso dia a dia, e isso não impediu assim, de Jesus confiar uma tarefa tão importante para eles, né? Que é de ir e fazer discípulos, né? Eu acredito assim, muitas vezes a gente cai no erro de falar assim, poxa, mas eu não sou bom o suficiente para discipular, né? E Jesus mesmo fala isso, como o senhor mesmo citou, né, pastor? Não existe assim, a perfeição para a gente estar discipulando, né? E o interessante é que assim, a gente cresce junto com o nosso discípulo e com o nosso discipulador. Então, se o senhor vê, é uma conexão assim que leva a gente para um único destino, que é Jesus. Nós, como o senhor mesmo falou, estamos mais parecidos com Jesus, né? A ideia principal é essa. Com certeza. Quando a gente fala a respeito dessa questão de ser parecido com Jesus, né? E tem essa cobrança de, quem que é você para poder discipular alguém, né? Para ser mais parecido com Jesus? Cara, eu fico pensando em como Jesus confiou nos discípulos. Olha só, quando estava tudo pronto para ele ser crucificado, para poder ir para a cruz, depois de 3 anos com os discípulos, aí na noite anterior ele fala, galera, vamos orar, e ele escolhe os 3 que vão ser os líderes da igreja de Jerusalém, e fala, vamos lá orar. E aí ele escolhe esses 3 e fala, fica aqui que eu vou ter um particular com o Pai, vocês ficam aqui intercedendo, vocês são
meu grupo de apoio, os 3 que eu escolhi para serem os líderes, amanhã eu já vou para a cruz. Ele volta, os caras estão dormindo. Dá para você imaginar uma coisa dessa, velho? Os caras estão dormindo, ele fala, pô, eu fico pensando humanamente falando, né? Eu pensaria, pô, cara, deu errado, deu ruim esse plano aqui. Vamos começar de novo, vamos escolher outro cara. Vamos. Aí o que acontece? Ele segue adiante o plano. Aí o que acontece? No dia da crucificação, um dos 3 trai ele, cara. E os outros 2 saem correndo, ele nem sabe onde tá os outros 2. O outro que segue ele trai, né, nega ele 3 vezes. E aí depois de ressuscitar, ele volta e fala assim, cara, você me ama de verdade? O cara fala, eu amo Jesus, mas pô, pisei na bola e tal. Mas tudo bem, você me ama, amo. Então, cara, cuida das minhas ovelhas, vai discipular, vai fazer outros discípulos. Ele não era nem de longe perfeito, né? Nem de longe ele estava preparado do jeito que deveria. Mas Jesus confia nele do mesmo jeito que ele confia em mim, com as minhas falhas, em você e em todos nós que um dia aceitamos a ele para poder treinar outros. E ele vai nos ajudando nesse processo, ele garantiu isso, né? Ele falou, ó, vão e façam discípulos. E aí ele diz, e eis que estarei com vocês todos os dias. Ou seja, vai discipulando, eu vou estar junto com você. Eu não abandonei você não, vai fazendo o seu discipulado que eu vou orientando, eu vou mostrando. E ele vai mesmo fazendo isso, né? No discipulado, Deus às vezes mostra coisas pra gente que a gente fala, meu, como é que, né? E o cara, né, o discípulo fala, pô, é bem isso mesmo que eu tô passando, é esse mesmo conselho que eu precisava. E eu falo, não, mas eu nem estava preparado para dar esse conselho, mas Jesus ele vai orientando e vai mostrando, e isso é fantástico. Amém, pastor, amém. E é interessante, né, se o senhor parar para pensar assim, já pensou se a gente dependesse da nossa perfeição para ser um discípulo? A gente já tá tudo ferrado, não ia dar. Não existiria discipulado. A ordem de Jesus lá em Mateus 28 não ia ter nenhum sentido, né? Vão e façam discípulos quando vocês estiverem preparados. Pô, até hoje não tem ninguém discipulando ninguém, porque ninguém se acha bom o suficiente ou preparado para isso, né? Exatamente. E quer falar também? Não, acho que mais sobre essa questão mesmo, mas é isso, professor, é incrível, né? Beleza, vamos para a segunda pergunta. Como o discipulado é importante para a vida na igreja, pastor? E nisso já entra um plus aí, que foi uma ideia do pastor Fábio, né? Nós estávamos conversando hoje, né? Como o discipulado é importante para a vida na igreja, e o senhor pode dar um testemunho de como o discipulado fez a diferença na igreja do senhor? Ah, sim. Bom, começar aí na primeira pergunta que você fez, né? Por como que o discipulado é importante para a vida da igreja? Por que ele é importante para a vida da igreja? Quando Jesus ele dá ordem lá em Mateus 28, né? Façam discípulos, ele fala ensinando-os a obedecer todas as coisas. Então a gente tem que fazer discípulo, primeiro ganhando esses discípulos, ele fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em segundo, ensinando a obedecer. E a gente, por um bom tempo, a gente fez discípulo nas igrejas, batizando. E a gente faz evangelismo e batiza, e aceita Jesus, batiza, mas por um bom tempo a gente esqueceu do ensinando a obedecer todas as coisas. A gente até ensinava todas as coisas, mas ensinar a obedecer é diferente, cara. Né? Porque ele diz que a gente tem que ensinar a obedecer. Por exemplo, eu posso falar para um jovem que é errado sexo antes do casamento. Isso é ensinar. E eu posso ensinar uma pessoa e dizer isso para uma classe de 50 pessoas, de 50 jovens, e eles vão ser ensinados. Agora, como que eu ensino esses jovens a obedecer? Isso eu só consigo fazer se eu juntar com um jovem, por exemplo, e orar com ele, perguntar para ele como é que está o namoro, e ele falar, pastor, está complicado, estou avançando o sinal, cara, eu tenho que orar por você, vamos nos reunir para a gente orar, para a gente conversar, você vai fazer uma estratégia aqui, vou ensinar você uma coisa, e a gente começa a acompanhar, e nesse acompanhamento, fala, toda vez que acontecer, você vai me ligar, falar, cara, pisei na bola, eu preciso de ajuda, então você vai lá para casa, quando o bicho está pegando, não, pastor, tem que fugir, e aí eu consigo começar a ensinar ele a obedecer. E aí ele vai poder um dia dizer assim, no meu namoro, eu consegui vencer o pecado porque o meu discipulador estava me acompanhando, estava perguntando todo dia como é que eu estava, ele estava orando por mim. Então eu não só ensinei o cara, eu ensinei a obedecer. Agora, como que eu faço isso com uma igreja inteira? Eu não consigo fazer, eu não consigo acompanhar todo mundo. Por isso, você já imaginou, Caio, uma igreja onde todo mundo está sendo discipulado e onde todo mundo discipula todo mundo,
onde todo mundo é acompanhado de pertinho, onde todo mundo ensina todo mundo a obedecer, onde uma pessoa chega na igreja. Pois é, a pessoa chega na igreja e aí ela fala assim, tô chegando na igreja agora. E aí eu falo assim, todo mundo aqui discipula alguém. E você vai ser discipulado por essa pessoa aqui. Ela vai começar a andar contigo, ensinar você, e vai começar a fazer isso um a um, vai começar a fazer isso ou num grupo pequeno de pessoas, enfim. Você vai ser discipulado, vai ser acompanhado de perto. Não tem, né, uma igreja assim, né, vai ser totalmente diferente. Agora, vou dar alguns exemplos, né, vou dar um exemplo de como que isso fez diferença na nossa igreja. A nossa igreja, ela tem um templo, né, com aproximadamente 400 lugares. E quando eu comecei a pastorear a igreja, era vazia, né, tinha 100 pessoas mais ou menos, mas a porta da frente era tão grande quanto a porta dos fundos. Muita gente chegava na igreja, mas muita gente saía também. E aí a gente sempre fazia aquele mesmo discurso, a igreja é assim mesmo, entra gente, sai gente, e aí a gente vai fazendo aquele ministério de manutenção, né, porque a gente não consegue acompanhar todo mundo. Até que nós começamos a fazer o discipulado. Né, e eu desafiei a igreja, falei, olha, eu vou discipular um grupo de 5, 6 pessoas. Esse grupo de 5, 6 pessoas vai começar a discipular cada um deles mais 5 ou 6. E então, a tendência é que a gente vá começando a fazer isso virar uma bola de neve. Toda a igreja vai sendo discipulada. Quando isso começou a acontecer e começou a crescer, o que eu notei começou a acontecer? A porta dos fundos foi fechada. Porque eu me encontrava com pessoas na igreja, da igreja, que falavam senhor pastor, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Estou bem. E ele falava, pastor, eu estou indo em tal igreja, tal. Eu falei, mas você saiu da igreja? Então, pois é, pastor, já faz uns 2 meses. Eu falava, cara, como é que eu não notei a ausência dele? Ninguém notou a ausência. Uma igreja de 200 pessoas, 150, já não dá mais para notar. Mas quando a gente começou a discipular, toda a ausência é notada. Né? As pessoas que eu discipulo, quando eles faltam no culto, né, eu mando uma mensagem, e é interessante, às vezes eu mando uma mensagem, tá começando o culto e eu não vejo eles ali, eu falo, cadê os caras, né? Eu tô cantando ali no louvor, tô procurando meu discípulo. Cara, o que aconteceu? Você não veio? Aí alguns às vezes mandam uma mensagem, pastor, eu tô atrasado, mas já tô chegando, ou seja, não deu nem tempo do cara faltar, já tem alguém perguntando para ele, né? Já tem alguém já. O que aconteceu contigo? Às vezes eu lembro de alguém que não é meu discípulo, mas eu lembro, fulano de tal. Aí eu pergunto para o discipulador, ele sabe tudo. Não, pastor, ele veio sim, é que a gente agora tem... Né, a igreja não só começou a encher esse templo, né, que tinha 100 e poucas pessoas, começou a fechar a porta dos fundos e a igreja começou a crescer, como não coube mais. Agora a gente faz 2 cultos, né, porque por causa da quantidade de pessoas, e todo mundo é notado. E aí a gente começa a parar de dar aquelas desculpas, né? Eu lembro que a gente falava assim, uma igreja quando tem pouquinhas pessoas, assim, 5 pessoas, 10 pessoas, a gente está começando, como a nossa igreja um dia estava começando e tinha um grupo de 15, 20 pessoas, todo mundo notava a ausência de todo mundo. Mas aí a gente começa a falar assim, mas uma igreja de 100, 150, ninguém mais nota. Isso aí é normal, gente, a gente tem que se conformar com isso. Não é normal. A gente não tem que se conformar com isso. Todo mundo tem que ser notado, todo mundo tem que ser acompanhado, todo mundo tem que ser orientado, tem que ser ensinado. A gente tem que sentir a falta de todo mundo. E como que a gente vai fazer isso? Através do discipulado. Né? Então, eu falei para a igreja, pessoal, não queiram um pastor que consegue cuidar de todo mundo, porque não consegue. Não queiram um pastor que diz, eu vou discipular todo mundo, porque não vai. Então, nós vamos fazer uma mudança aqui agora. Nós vamos ser pastoreados pelo pastor da igreja, mas nós vamos ser pastoreados também mais de perto ainda pelo nosso discipulador. Então, nós todos estamos falando uma mesma língua. Né? Então, o seu discipulador, ele está junto com o pastor, ele está lá, ele está junto com o pastor também na mesma visão. Então, o pastor não tem que ficar, ele não vai ficar com ciúme, não. Quem está discipulando o Caio, né? o discipulador dele é tal, mas eu é que sou o pastor dele. Não. Eu falo para as pessoas que estão discipulando, vocês estão me ajudando a pastorear, vocês são uma bênção na minha vida, porque eu não consigo acompanhá-los de perto, mas vocês conseguem. Então, isso é bênção para a igreja, né? E é um assunto muito
empolgante para mim, né? Então, Caio, se eu começar a falar demais, você pode me cortar, tá bom, Não, pastor? não. Tá legal. Até meia-noite é a hora ainda. Esse assunto tem. Ó, o Benjamin acabou de colocar pedrada atrás de pedrada. E é isso aí mesmo. Nossa, é uma bênção, pastor. É uma bênção mesmo. Isso. E é engraçado, né? O meu discipulador é o Wellington. Ele acabou de falar aqui em cima, né? E o discipulador dele é o pastor. Então é exatamente isso que o senhor falou, pastor. É exatamente Amém. isso. E assim, é uma bênção, porque muitas vezes assim, né? Não é óbvio, né? Por exemplo, assim, se o discipulador do Wellington fosse outra pessoa, que aí sim fosse discipulado do pastor, não é que nós desmerecemos assim, ninguém, mas assim, a gente entende que a pessoa está seguindo exatamente as orientações do pastor, entendeu? As Exatamente. orientações, assim, daquele que quer o melhor pra gente sempre, entendeu? E tá ali cuidando da gente o tempo todo. E essa dinâmica que o senhor falou, eu até arrepia só de pensar, assim, uma igreja cuidando da igreja, assim, todo mundo cuidando de todo mundo. É uma coisa assim que traz um amadurecimento espiritual incrível, assim, sabe? E eu posso dizer isso mesmo, assim, do discipulado do Wellington comigo, né? Eu discipulo o Hudson também lá na nossa igreja, né? Mas, como é que eu posso explicar? É uma sensação que não dá para explicar. A gente entende e resume isso, assim, o cuidado, o amor de Jesus. A gente consegue sentir essa transmissão, assim, esse cuidado. E não tem... São vezes que eu viro para minha mãe assim, eu falo, mãe, não tem explicação. É o amor de Jesus e ponto. É só isso. Não tem outra explicação. Olha só. O sonho, né, é que toda a igreja discipule. É claro que todos nós estamos atrás disso, né? Na igreja do Bom Retiro, não é todo mundo ainda que está sendo discipulado, não é todo mundo ainda que... Mas eu fico pensando e sonhando com a igreja. Tenta pensar na seguinte situação, Caio. Olha só, o pastor discipula um grupo de pessoas, 3, 4, 5 pessoas. Esse grupo vai discipular outros, esse grupo vai discipular outros. Toda a igreja vai ser discipulada e sabe onde vai terminar? Vai terminar num grupo que, por exemplo, chegou há pouco tempo na igreja, está sendo discipulado. Mas esse grupo ainda não discipula ninguém, porque vai acabar em alguém que não tem mais quem discipular. Aí o que vai acontecer? Sim. Esse grupo vai ficar assim, o próximo que chegar é meu, o próximo que chegar é meu. Todo mundo que chegar na igreja, esses caras vão pular em cima dele e falar, cara, eu quero caminhar contigo. Você já imaginou um visitante que chega na igreja e gente em volta dele dizendo, não, cara, eu quero caminhar contigo, não, nós vamos cuidar de você e tal. O cara vai falar, cara, isso aqui é o céu. Né? É isso que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa chega, né, do trabalho, às vezes da família, ninguém dá atenção, num mundo de competitividade, um querendo engolir o outro, mas ele chegou num lugar onde as pessoas querem cuidar dele. Né? É esse tipo de igreja que eu acredito que Jesus queria ver quando ele disse, vão e façam discípulos e ensinem esses discípulos a guardar todas as coisas, a obedecer, caminhem com eles, né? E aí se a igreja toda se envolver nesse processo, nesse projeto, não tem quem segura, né? Então isso vai ser bênção. Exatamente, igual assim, eu tenho um testemunho para dar, pastor, quando eu cheguei na Shekinah, né? Logo nos primeiros meses, assim, eu me converti em 2017. E eu comecei nos cultos acho que foi lá para novembro, setembro, assim. E eu comecei nos cultos no período da manhã de 2018, né? Em janeiro. Aí, só que assim, eu moro em São Caetano, né? Que é ABC Paulista e a igreja fica lá no Hermelino Matarazzo. E para eu ir para lá, assim, eu tinha que sair muito cedo daqui. Aí provavelmente teria que voltar para voltar pro culto de noite, né? Aí cheguei um pouco atrasado, assim, a igreja lotada, eu sentei lá no fundo, assim, falei, vou ficar bem quietinho aqui, não vou nem manifestar, né? Aí eu sei que tava tendo sessão no dia, aí o pastor Fábio pegou o microfone e falou assim, né, gente, eu sei que tá um pouco fora de questão isso, né, a gente não tinha se planejado para falar, mas assim, todos vocês conhecem o Caio, né, Caio, levanta aí. Eu levantei, uma vergonha lá, não conhecia quase ninguém, né? Sabe assim. Aí o pastor falou assim, como todos sabem, né, o Caio mora em São Caetano, é um pouco longe para ele vir e voltar o tempo todo assim. Eu gostaria de estar convidando os irmãos a estarem abrindo a porta das suas casas para o Caio passar um tempo. Eu fiquei assim, ó, eu era recém-convertido, não sabia que era o amor de irmão, o amor de Jesus. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso, sabe? Pois é. E eu passei em torno de uns 2 meses, indo na casa de irmão em irmão, assim, os irmãos me oferecendo lugar para dormir, lugar para tomar banho. A gente estudava junto, passeava junto, assim. Meu, foi assim, foi um momento incrível que eu fui sentindo o amor dos irmãos, assim, exatamente isso que o senhor falou, né, da pessoa chegar ali e cuidar.
foi um momento assim que eu fui cuidado e eu percebi, eu falei, meu, aqui é muito melhor que o mundo. Não tem por que eu ser do mundo, entendeu? E eu tenho vários outros testemunhos também. No ano passado nós tivemos enchente aqui em São Caetano, né? A água chegou a 3 metros de altura aqui, assim, e logo depois disso, a igreja veio ajudar. Veio pelo menos umas 7, 8 pessoas, assim, e todo o culto era mencionado, e teve, se não me engano, 2 ou 3 cultos que a oferta foi aqui para ajudar o pessoal da minha casa. Então, assim, essa questão do cuidado, assim, essa questão de você demonstrar o amor de Jesus, de você ser parecido com ele, na questão do amor que você tem que demonstrar para ele, assim, olha, eu acho que foi uma das principais coisas que fez eu me converter, entendeu? Ver o amor entre as pessoas, assim, e você vai conhecendo mais Jesus, você fala, meu, é aqui, pronto. Eu acho que é exatamente nessa questão que o senhor falou. Com certeza. As pessoas vêm à igreja, às vezes eles vêm armados, né? Assim, ó, eu quero ver o que esse camarada vai falar. Eu já tenho um argumento para dizer que Deus não existe, ou que igreja não pode, ou qualquer coisa. As pessoas, elas podem resistir os nossos argumentos, elas podem resistir às nossas palavras, mas ninguém resiste ao amor, cara. Quando a gente demonstra amor, isso quebra a pessoa, isso faz a pessoa se abrir. Né? E é isso que a gente precisa no discipulado, né? Vai demonstrando um pelo outro, e aí o clima da igreja é diferente, né? A maneira como as pessoas se tratam é diferente, trata aquele que está chegando também é diferente, né? Sim, exatamente, exato. Principalmente nessa... E isso que o senhor falou é muito interessante de pensar, né? Que o discipulado ele vai se tornando uma coisa tão envolvente, assim, tão empolgante, que as pessoas que não têm o discípulo, o primeiro cara que chega e fala, não, esse é meu, sabe? Isso é muito, muito interessante, meu. Nossa, legal. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas muito bom mesmo. Nossa, show. Vamos lá, pastor. Terceira pergunta. Meu, que live, viu? A pergunta é assim, como o discipulado é importante para minha vida, né? Eu acredito que, assim, tudo, pelo que a gente já falou, deve ter respondido assim, mas essa é um pouco mais focada assim. E como o discipulado foi importante para a vida do senhor, pastor? O meu discipulador, né, o pastor Jorge Voltarel, né, ele é de uma cidade vizinha, aqui em Santa Bárbara, e o pastor Jorge, antes de que eu escrevesse o livro sobre discipulado, antes mesmo que a nossa igreja começasse a fazer discipulado, eu procurei ele uma vez ou duas para poder compartilhar um problema que eu estava passando e que eu queria compartilhar com ele. Eu falei, será que você teria um tempo para me ouvir? E aí ele me ouviu e orou junto comigo, e foi muito bom. E aí, entre os pastores, tem sempre aquela conversa, né, que o pessoal fala, ser pastor é difícil, é solitário, às vezes você tem um problema, não dá para compartilhar com a igreja e tal, e o que vai acontecer, e as pessoas vão te julgar. E aí, então, as pessoas vivem dizendo isso. E aí eu falei, realmente é solitário, mas eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que falar com alguém. E eu falei com ele. Quando eu comecei a acordar para essa questão do discipulado, comecei a ler alguns livros, comecei a ver o que algumas igrejas estavam fazendo a respeito do discipulado, eu falei, é isso, né, que a gente precisa. A gente precisa virar essa chavinha e começar a fazer o discipulado assim. E aí eu fui procurar o pastor Jorge Voltarel, que também já estava lendo a respeito do assunto e estava começando a colocar a igreja dele em discipulado. Eu falei, vamos transformar essa conversa que a gente vem tendo num discipulado, né? Ou seja, vamos começar a conversar toda semana a respeito disso, ou a respeito de outras coisas também. E aí a gente começou a conversar. E foi um tempo de cura para mim. Foi um tempo em que eu comecei a entender que o discipulado ele não é importante para o novo convertido ou para a pessoa que está chegando. Ele é importante para o pastor, ele é importante para o cara que tem 20 anos de igreja, ele é importante para o cara que já está na igreja há séculos, para o outro que está começando a chegar agora. E então eu comecei a ver como aquilo começou a fazer diferença na minha vida. E aí então eu falei assim, eu preciso fazer isso com outros. E eu comecei a pensar, quantos outros não devem de repente ter problemas, né? Teve um casal que entrou lá no gabinete dizendo que eles estavam se separando, e foi uma surpresa para mim, porque eu falei, cara, vocês são um exemplo aqui de casal na igreja, todo mundo olha para vocês e acha que está tudo muito bem. E eles falam, não, mas na verdade a gente briga sempre. E eu falei, eles estão na igreja, será que não tinha um amigo para compartilhar, ou para dizer, a gente está com um problema, a gente precisa de alguém que ore com a gente. E eu falei, todo mundo tem que ter isso aqui também. E aí eu comecei, foi quando a gente começou a fazer o discipulado na igreja. Então, o discipulado não é uma estrutura, uma estratégia para a igreja crescer. Eu comecei a fazer o discipulado porque para mim foi importante.
para mim foi bom, né? Começou a abençoar a minha vida. E eu falei, outras pessoas têm que ser abençoadas desse jeito, tendo pessoas que estão próximas, que estão perto para poder ajudá-las, né? E aí, então, nós começamos a fazer. Então, o discipulado é muito importante para a minha vida, para ter alguém que ore por mim, para ter alguém que está me acompanhando, que está me aconselhando, para eu não caminhar sozinho, porque isso é um perigo muito grande. Você caminhar sozinho é um perigo muito grande, e Deus não fez a gente para caminhar sozinho. Né? O cristianismo, desde o Antigo Testamento, a gente vai ver Deus fazendo grupos, colocando líderes, juntando pessoas, formando a igreja. Ele quer que a gente caminhe junto. Então, o discipulado é muito importante para que eu possa continuar sendo mais parecido com Jesus. Né? Eu sei que se eu caminho sozinho, eu posso começar a me afastar. E agora, quando eu tenho alguém junto comigo, essa pessoa me pega pela orelha, puxa de volta, e não tá legal isso aqui, né? E eu compartilho, e às vezes eu falo, tô chateado com isso, tô muito bravo com aquilo, pisei na bola em tal situação, e eu tenho alguém para me escutar, para orar comigo, para estar junto comigo. Então isso é fundamental. Não tem nem o que dizer, pastor. É isso. E eu vou ser bem sincero pro senhor, assim, né? Testemunho próprio, essa época de pandemia, como eu falei para o senhor, assim, eu fiquei muito afastado da igreja, dos irmãos, assim, exatamente pelo cuidado da minha avó, assim, e a gente sente, né, exatamente esse caminhar sozinho, assim, mas graças a Deus eu tinha o Wellington aí na minha vida, me mandando mensagem, ei, cara, o que você tá fazendo? E aí, mano? Como você dá? Às vezes ele manda mensagem de manhã, assim, oi, só quero falar com você, não sei o que. Eu falo, pô, cara, obrigado, cara. Às vezes ele não fala nada, assim, faz uma ligação de vídeo, faz uma piada ou outra, assim, sabe? Uhum. E isso é engraçado, né? Que, assim, às vezes a gente não dá a devida importância por ser algo pequeno, por falar, pô, mas eu vou jogar a conversa fora e tal, mas isso muitas vezes, assim, a pessoa tá tão angustiada e esse momento de descontração é essencial, assim, pra gente tá aliviando, principalmente quando é o nosso discipulador, porque, assim, além de discipulador, a pessoa é amiga, entendeu? Antes do Wellington se tornar o meu discipulador, assim, ele se tornou um dos meus melhores amigos, assim. E é engraçado como a nossa história começou, né, que a gente começou a trabalhar numa loja junto. Eu detestava o Wellington, a gente brigava todo santo dia. Mas aí, ele me apresentou Jesus, e ele se importava comigo, como eu ia, como eu vinha, se eu vinha da estação, isso aqui. E sabe, assim, e é engraçado, acima de tudo, eu não vejo assim falar, poxa, óbvio, né, o Wellington é muito importante na minha vida, mas eu penso, se não fosse Deus, se não fosse Jesus na vida do Wellington, nada disso aconteceria. E você começa a linkar tudo isso a Jesus. Você entende? Você fala, esse é o amor que eu tenho que levar para as pessoas, é o cuidado, é tudo exatamente o que o senhor falou, pastor, é o caminhar junto, é o orar, é o ouvir, e essa questão, principalmente da gente ter um discipulador, desabafar, fala, poxa, pisei na bola nisso, poxa, fiz aquilo assim, a gente poder, porque assim, isso que o senhor falou, pastor, é tudo, o caminhar sozinho é muito perigoso, porque assim, quando a gente tem uma própria visão dos nossos erros, assim, ou de algo que a gente cometeu, é difícil a gente mesmo se corrigir. Não é que é impossível, mas é muito difícil a gente ter essa autodisciplina para se corrigir e caminhar. Não que isso não vá acontecer assim, não que você não ore e não peça ajuda de Deus. Mas assim, não é uma coisa fácil. Mas assim, você falando para outra pessoa, essa pessoa te aconselhando, essa pessoa caminhando, assim, fica muito mais fácil. E eu acho que abre questão para uma pergunta aqui que a Júlia fez. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A seguinte questão, só um minutinho, pastor. Ela falou... Opa, peraí. Ixi. Nossa, tô me sentindo não sabendo. Aqui, ó. E se eu não tenho um discipulador, o que eu faço? Como eu procuro? Como o senhor pode responder essa pergunta, pastor? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Essa é a pergunta que muita gente faz também aqui, né? Isso vai depender muito, cara, do processo de discipulado que o pastor usa aí na igreja. Eu sempre digo que não tem uma maneira, uma estrutura X ou um modelo X de fazer o discipulado. Depende muito de como é a igreja local. E quem conhece a igreja local é o pastor da igreja local, né? Então, quem vai definir esses métodos ou como isso acontece é o pastor da igreja local. Aqui, nós atrelamos o discipulado à célula, né? Então, eu discipulo
os supervisores de célula, os supervisores discipulam alguns líderes de célula, os líderes discipulam pessoas dentro da célula e o discipulado vai acontecendo lá dentro da célula mesmo. Então, na própria célula, né, as pessoas precisam encontrar o discipulado. Nós temos antes, né, do discipulado algumas classes, alguns cursos, né, que a gente tem aqui. Então a gente fala para a pessoa, entra nessa classe, faz isso aqui, tal, e depois que você terminar, né, aí a gente vai tentar encontrar um discipulador para você na nossa célula. E aí a gente vê na célula alguém que está disponível lá para poder discipular. Então, eu sempre falo para o pessoal aqui o seguinte, se você não tem um discipulador, pergunta para o seu líder de célula, fala para o seu líder de célula, ó, tem alguém que possa me discipular? E aí o discipulador vai tentar encontrar alguém. É importante ter paciência. Eu falo para o pessoal o seguinte, né? A gente viveu um tempão, a nossa igreja tem 25 anos, então a gente viveu 20 anos, né? Sem se preocupar com isso. No dia que a gente falou que é importante o discipulado e eu comecei a discipular alguns, então tem gente que, meu Deus, eu não tenho, eu vou morrer, espera um pouco, a gente ficou 20 anos sem. Então aguarda. Bate né? aquela ansiedade já. Então eu tenho que ter. Então, às vezes o líder vai falar assim, olha, tá todo mundo sobrecarregado aqui, mas nós estamos treinando já uma outra pessoa. É como eu disse, se tudo funciona certinho, o que é para acontecer? O líder da célula está sendo discipulado, ele está discipulando mais 3 na célula, esses 3 estão discipulando mais 3, vai ter alguém na célula que está lá, eu sou discipulado, mas não discipulo ninguém. Então, o ideal é uma célula onde todo mundo discipula, porque quando chegar alguém de fora, a pessoa já vai falar, esse é meu, né? Então, vai acontecer isso. Agora, isso é um processo, né, como nós fizemos aqui. Como eu disse, o pastor, eu tenho certeza que Deus vai colocar no coração dele qual é a maneira certa de fazer o discipulado na igreja aí, né? Então, tudo isso tem que passar pelo pastor, né, pela autorização do pastor, em como é que o pastor decidiu fazer os discipulados aí na igreja, né? Perfeito, perfeito. E nessa questão, pastor Ney, não é querendo ser puxa do pastor Fábio, não é nem porque ele está assistindo aqui assim, mas o pastor Fábio é um pastor assim fenomenal. Nessa questão do cuidado, nessa questão da distribuição, ele está trabalhando exatamente com essa questão que o senhor falou no começo mesmo, assim, de o pastor, ter os supervisores de célula, ter os líderes, os colíderes, assim, e assim por diante. E assim o trabalho está seguindo. E nós conseguimos já ver, assim, a partir de algumas pessoas, assim, o desenvolver disso tudo, né? E, como o senhor mesmo falou, né? Essa questão do discipulado, de ter uma igreja focada no discipulado, é uma coisa processual, uma coisa que vai caminhando, vai caminhando. O importante mesmo, como a gente sempre fala aqui, né? Acho que até é um bordão meio assim, é falar, a gente faz tudo isso para a honra e para a glória de Jesus, né? A gente não está confundindo assim, porque eu não sei se isso é possível, né? Mas assim, acredito que pode ter a questão da gente, às vezes, cometer o engano de falar, poxa, mas eu estou cuidando de tal pessoa. Não, peraí, Jesus, Deus está cuidando de todo mundo, entendeu? Acima de tudo, lembre-se disso, você discipula que é pra gente engrandecer o reino de Deus, entendeu? Sim. Não é por mérito próprio, assim, né? O senhor acha que essa pergunta surgiu na minha cabeça agora, existe, às vezes, alguma confusão, assim, da pessoa se confundir no meio desse processo de discipulado? Não sei, existe algo do tipo assim ou não? Existe e é muito perigoso, né? Você tem que ter maturidade para você discipular, porque o discipulador, ele tem que entender que, como você disse, que ele não é o dono da pessoa, né? Jesus Cristo é o dono, Jesus Cristo é o cabeça. Nós estamos discipulando pessoas, né? Como a definição que eu dei foi de que discipulado é você fazer uma pessoa se parecer mais com Jesus, não é se parecer mais com você, né? Então, é claro que no processo, muitas vezes isso acaba acontecendo, você é discipulado por alguém, você, né, tem muita coisa você vai aprender com ele, mas nós somos discípulos de Jesus e eu quero que os meus discípulos sejam mais parecidos com Jesus, né? Quero que ele seja mais parecido com Jesus. Eu não sou o dono deles, eu tenho que pensar neles como pessoas que Deus está me confiando. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer, né, pelo mundo. Ou seja, eu tenho que pensar o seguinte, olha, aqueles 5 discípulos que eu tenho, Jesus morreu na cruz por eles. Jesus ama tanto eles, e aí ele pega esses discípulos que ele morreu na cruz por eles e falou assim, Ney, cuida deles para mim,
cara, que responsabilidade que eu tenho, né? Eu tenho que fazer eles serem mais parecidos com Jesus, fazer eles amarem mais a Jesus, fazer com que eles entendam que Jesus é o cabeça e fazer eles ficarem mais apaixonados por Jesus e entender que na volta de Cristo eu tenho que dizer, ó, tá aqui os que o Senhor me confiou, né? Eu cuidei deles para que eles amassem mais ainda o Senhor e falar como João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua, né? Eu não tenho que ser o... Então, isso é importante. Você já deve ter visto ou ouvido por aí pessoas que têm preconceito contra o discipulado, porque existem modelos ou igrejas que as pessoas acabam sendo dono, né, das pessoas. Eu já vi falar de pessoas que não conseguem comprar uma coisa assim, falar assim, olha, eu vou comprar um carro, né? Eu estou em dúvida entre o azul e o vermelho, então o meu discipulador é que vai decidir, né? Então, acaba sendo uma dependência, né, que assim extrapola, né, na verdade, você tem que fazer a pessoa ser uma pessoa madura, né, como você faz com o seu filho. Meu filho depende de mim, mas eu espero criá-lo para ser um homem que seja responsável, maduro, que consiga tomar decisões, e ele sempre vai continuar sendo meu filho, né? Mesmo tendo a família dele. Por isso, como que a gente faz para uma pessoa discipular aqui? O discipulador tem que autorizar. Então, se eu estou discipulando você, e você fala assim, ó, tem uma pessoa que quer ser discipulada, ainda não tem discipulador. Será que eu posso discipular ele? Então eu, como seu discipulador, tenho que entender, será que o Caio está maduro o suficiente? Será que ele não vai se empolgar com isso? Será que ele não vai... Eu falo, não, Caio, espera mais um pouquinho, vamos caminhar mais um pouco junto, e aí depois, daqui 2, 3 meses, a gente volta a conversar nisso, tudo bem? Tudo bem. Ou então, cara, tá na hora de você discipular, né? Então tem pessoas que pegam no pé já do discípulo e falam, cara, você está maduro, está mais do que na hora, você precisa fazer isso com outros, igual eu estou fazendo com você. Mas é importante a pessoa ter essa maturidade para ela não se achar dono da pessoa, não achar que, você fez uma coisa e você não me perguntou. Espera um pouco, né? Não é assim. Você está lá para orientar, para poder orar pela pessoa. Se ela precisar, ela vai falar contigo. Você até pode dizer, se você acha que ela tomou uma decisão errada, rapaz, você acha que o que você fez foi legal, tal. Mas lembrando que, olha, você não vai poder decidir por ela e mandar nela e ser autoritário, né? Eu digo que o discipulado é uma autoridade, mas não um autoritarismo, né? Então você tem que ver o seu discipulador como uma autoridade na sua vida, mas o discipulador não pode ver isso como uma maneira de manipular as pessoas, né? Perfeito, perfeito. Pastor, surgiu uma outra questão aqui, acredito que é tudo o Espírito Santo soprando no meu ouvido aqui, né? Mas em relação à família, pastor, o senhor acredita que, assim, por exemplo, né, principalmente eu quero ter essas informações aí que, se Deus quiser, ano que vem eu tô casando, né? Amém! O senhor vai vir, hein, ó. Vou dar um convite em Sumaré. Amém, glória a Deus. Amém. Então, assim, como é que o senhor acha essa questão sobre o discipulado com a família, assim? Como é que ela funcionaria, assim, se é a responsabilidade do homem da casa, a responsabilidade da esposa, entendeu? Como o senhor acha que todo esse mecanismo que a família esse mecanismo maravilhoso, funciona ao redor do discipulado, do crescimento espiritual da família? Eu acho que até uma determinada idade, isso pode variar muito, né? Então não tem como você falar até os 5, até os 10, até os 15, vai depender muito da maturidade da criança, mas eu acho que até uma determinada idade, os pais precisam se responsabilizar pelos filhos na questão espiritual. Então, no discipulado dos filhos, né? Então, eu tenho, né, um filho de 9 e um de 11 e uma menina de 13, e então a minha esposa ora com ela toda noite, eu oro com os 2 meninos toda noite, né, antes de dormir eu oro com eles, né, então leio um trecho de um livro e tal, e aí eu vou discipulando eles. Mas eu sei que vai chegar uma idade em que os meus filhos eles não vão compartilhar algumas coisas comigo, mas eles vão compartilhar com alguma outra pessoa. Então, a gente colocou aqui na igreja uma média de 12 anos, mas a gente fala, depende muito da criança, depende muito do filho. Mas vai chegar uma hora em que eu quero que alguém discipule o meu filho, porque de repente vai ter um assunto, de repente, né, da adolescência ou de coisa que ele não vai ter liberdade, ou não vai sentir a vontade para falar comigo. Pô, eu vou falar
com meu pai a respeito desse assunto, cara, é constrangedor, não vou. Mas eu falo com outro cara da igreja, com um amigo lá que é um cara de Deus e que pode me discipular e que pode estar junto comigo. Então, depois de uma determinada idade, eu acho que é muito produtivo os pais, né, falarem, olha, é legal ele ter um discipulador, é legal ele ter uma outra pessoa da célula dele, algum outro amigo da igreja, alguma pessoa que faça isso. Eu não vou deixar de ser pai dele, eu vou continuar compartilhando, vou continuar orando com ele, o que ele precisar, ele sabe que pode contar comigo, mas aquilo que ele não puder, eu sei que tem outras pessoas que vão poder também ajudá-lo. Né? A mesma coisa com respeito a marido e mulher. Né? A Bíblia diz que eu tenho que ser o sacerdote do lar, eu tenho que ser o líder da minha esposa, eu tenho que ser o pastor, então ela é a primeira ovelha do meu ministério. É a pessoa que eu tenho que dar mais atenção, é a pessoa que eu tenho que estar junto sempre. Mas eu sei que existem assuntos, de repente, que são assuntos de mulheres e que ela pode querer compartilhar com uma outra mulher. Né? Então, sim, de algum assunto específico em que ela tem que ter alguém, uma outra mulher para abrir o coração. Né? Ou, de repente, né, as mulheres, né, eu falo que elas precisam ter outras mulheres, porque tem assunto que ela não vai, de repente, falar com o marido. Por exemplo, a mulher, ela pode conversar com uma outra mulher e dizer assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei como agir. O meu marido é grosso, meu marido é estúpido, meu marido está me tratando de uma maneira que não deveria e tal. E aí, né, agora a mulher não vai compartilhar isso com o marido. Né? Queria compartilhar uma coisa. Não tem nem porquê, né? Vamos fazer um discipulado. Meu marido é um grosso, né, um estúpido e tal. Então, mas ela pode, de repente, conversar. Ela fala, tenha paciência, faz isso, faz aquilo. Aqui a gente geralmente discipula o casal. Né? Então, a minha esposa discipula uma mulher e eu discipulo o marido dela. Então, às vezes quando é preciso, né, nós fazemos juntos, né, os 4, e aí vamos sentar para bater um papo, tal, como é que vocês estão? E aí a gente conversa, às vezes tem algum problema para resolver. Então isso é muito, muito produtivo também. Então eu quero que a minha esposa tenha uma discipuladora, né? Então eu quero que ela tenha, mas ela sabe que eu sou o pastor dela, eu sou o líder dela, ela pode contar comigo para o que precisar, mas eu acho muito bom para ela, como mulher, ter uma discipuladora. Então, sim, como família, eu acho que é legal isso, né? Todo mundo ter o seu discipulador, a pessoa com quem caminha. E, é claro, a gente tem liberdade para conversar uns com os outros e para conversar com os nossos discipuladores também. Né? Exatamente. Bom, eu não sei mais nem o que perguntar aqui. O senhor foi tão preciso, assim, tal como o Benjamin falou, tão pedrada atrás de pedrada, assim, que acredito que tirou muitas dúvidas de discipulado, né? Tem algo a mais assim que o senhor queira acrescentar para nós estarmos concluindo aí? Está dando uma notícia nova aí também. O senhor pode concluir desse assunto? Legal. Por mim, até meia-noite é a hora ainda. Eu vou concluir por misericórdia aí do pessoal que está assistindo também. Imagina. Mas o pessoal vai começar a comentar aqui embaixo. Continua, quer ver? Bom, eu queria dizer a respeito do discipulado, Caio, o seguinte... Como eu comentei no início, não existe ninguém que seja bom o bastante para poder discipular alguém. Nós discipulamos por misericórdia. Nós discipulamos porque Jesus nos autorizou a fazer isso. Ele pediu para os discípulos discipular e pede para a gente fazer isso também. Mas o discipulado também não é um mar de rosas. Né? O discipulado também tem as suas dificuldades, tem também os seus contratempos, tem também, né, os seus ajustes a serem feitos. Inclusive no livro lá tem alguns capítulos que falam que quando o discipulado não está legal, né, o que fazer? Tem uma semana que a gente fala a respeito disso, né, ore pelo seu discipulador, converse com ele e tal. Então tudo são coisas como em tudo na vida cristã. Porque às vezes a gente fala de discipulado, a pessoa pode pensar assim, quer dizer que se a gente fizer o discipulado ou tiver um discipulador, então pronto, meus problemas estão todos resolvidos. Não estão. É da mesma maneira que tudo na vida cristã. A gente precisa lutar, precisa caminhar, precisa se esforçar. No discipulado também é assim. Né? Então, eu tenho que caminhar com os meus discípulos. Né? Então, tem alguns que vão compartilhar mais, tem outros que vão ser mais fechados, que eu tenho que sentar com eles e orar por eles. Alguns, né, eu preciso orar por eles porque estão passando por um determinado problema. O outro está numa fase legal. E então... discipulado, a vida cristã é desse jeito, né? A gente precisa fazer com esforço, precisa fazer com afinco,
nem todo dia, né? Do mesmo jeito que você está dizendo aí, não, meu discipulador, né? Me tornei amigo dele, é muito legal, às vezes ele liga só para bater um papo, e é isso mesmo que é o discipulado, é algo informal, não é nada que, né, a pessoa às vezes vem pensando, eu vou sentar para o meu primeiro discipulado e eu vou sair de lá com a auréola na cabeça, né? Agora está tudo diferente, tudo mudou na minha vida. Né? E você tem dia que você não está afim de fazer discipulado, tem dia que você não está, hoje eu estou cansado, né? Hoje eu nem estava afim de me reunir. Isso acontece também, né? Acontece com o discipulador, eu vou lá para cuidar dele, mas hoje eu estou cansado, né? Hoje eu estou, né? E com o discípulo também acontece, então é preciso que a gente se esforce, que a gente batalhe, que a gente saiba que não é do dia para a noite. Se eu perguntar para você qual foi o prato que deixou você assim, né, forte desse jeito, né, bonito desse jeito, qual foi o prato que deixou você assim? Você vai falar assim, cara, eu não sei qual foi o prato, na verdade foi a soma de todos os pratos que eu vim comendo esses anos todos, né? E com o discipulado é a mesma coisa. Qual foi o discipulado, né, ou a reunião que fez você ficar bem, que fez você... não tem uma reunião específica, na verdade foi o processo, foram esses anos todos de discipulado que foram me moldando e me deixando desse jeito. Então, o último conselho, né, que eu quero deixar aqui é: se esforce no discipulado, batalhe, saiba que não é um mar de rosas, que muita coisa você só vai ver a consequência disso daqui a algum tempo, né? Você vai começar a ver a consequência da pessoa que você se tornou depois de começar a ser discipulado e começar a discipular outros também, né? E eu tenho certeza que com o passar do tempo, quando essa cultura começar a brotar na sua vida, na vida dos seus discípulos, na igreja, as coisas vão começar a mudar e então a igreja vai começar a colher os frutos disso. Isso não é automático, mas vai começar a colher os frutos disso no futuro. Amém, amém. E do nada aparece minha mãe fazendo passar vergonha aqui. Linda mãe, mas tudo bem. Que legal! Pastor, vamos dar uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos para o pessoal poder tirar alguma dúvida. Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. A irmã Elisamar já mandou uma aqui para nós, ó. E quando o lar é dividido, pastor, quais os cuidados necessários nesse caso? Quando o lar é dividido, ela está querendo dizer quando um é cristão e o outro não, é isso? Isso. Pastor, um segundinho. A Ju falou que vai acabar a live porque o Instagram ele tá dando tempo agora. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou encerrar a live rapidinho, eu já faço uma de novo e a gente continua o assunto. Você que sabe. Peraí, Fechou então, eu vou rapidinho, porque senão se cortar no meio do raciocínio vai ser chato. Né? Espera só um minutinho que eu já vou começar de novo, pastor. Tô de volta aqui, pessoal. Vamos lá. O pastor Ney já vai estar entrando aí. Tia Nilzete, minha mãe. Mandei aqui a Ju. Mandei pro pastor. Enquanto o pastor tá entrando... Aí, o pastor entrou. Aí, voltamos, pastor. Beleza. O povo é fogo, né? O Instagram viu que tinha muita gente fazendo live, né? Aí falou, bom, vamos reduzir o tempo, aí se o peão quiser, ele compra um pacote adicional e dura o tempo maior. O pessoal dá sempre o jeito de ganhar dinheiro. Mas enfim, vamos lá. Desculpa ter interrompido o senhor, meu pastor. Não, tranquilo. Eu estava perguntando para você, a pergunta dela falou de um lar dividido, isso quer dizer quando um é cristão e o outro não. É isso? Isso, exatamente. No caso, o marido e uma mulher. Você tem que ser cada dia mais parecido com Jesus, independente de qualquer coisa ou de qualquer pessoa à sua volta. Se o seu marido não é crente, né, falando da mulher, o marido não é crente, a pessoa ela tem que se santificar, ela tem que procurar uma discipuladora para ela ser mais parecida com Jesus. Lá em 1 Coríntios 7,14 fala que o marido incrédulo é santificado
pela esposa crente, né? O que Paulo está dizendo com isso? Ele não está dizendo que ele é salvo só porque é esposo dela. Ele está dizendo que a mulher que se santifica, ela santifica o lar, ela abençoa a casa. E, consequentemente, o marido começa a ser abençoado por isso também. Então, ela não tem o marido crente, mas ela pode procurar uma discipuladora, né, de confiança, uma mulher de Deus, que ela possa abrir o coração, que ela possa compartilhar e que vai ajudá-la a fazer a coisa certa, a ser mais parecida com Jesus, e com certeza o marido dela vai colher os frutos disso, né? Vai falar, meu, o que está acontecendo com a minha mulher está mais atenciosa, ela está cuidando mais de mim, enfim, né? Isso vai fazer toda a diferença. Então, se um lar é dividido, não dá para fazer, como eu disse, aquilo de, eu discipulo o marido e a minha esposa discipula a esposa dele, né? Não dá para fazer isso. Mas eu posso discipular, sim, um homem da igreja, mesmo que, se a minha esposa não fosse crente, não poderia discipular outras mulheres, mas eu posso discipular, né? Então, isso continua. Perfeito. Show. O celular deu uma enroscada, que bom. Certo. Ô, Caio. Bacana, pastor. Eu acredito que essa deveria ser a dúvida mesmo. Ela escreveu aqui, Sim, pergunto em como devemos proceder para discipular uma esposa, por exemplo, que é cristã e o esposo não. Devemos fazer isso em casal para dar segurança ou tranquilidade para o outro? Ela deixou aqui nos comentários. Então, mas ela diz aí da tranquilidade, fazer isso em casal. Eu não estou entendendo a pergunta. A gente faz o seguinte aqui. O homem só pode discipular homem e mulher só pode discipular mulher. Então, não vou ter problema, né, de ter que fazer em casal para dar uma segurança, porque assim, eu só posso discipular o homem, eu não posso discipular uma mulher. E a minha esposa não pode discipular nenhum homem da igreja. Então, a gente não precisa fazer em casal, pode fazer sozinho, porque tem essa regra, né? Então, aconselhamento e tudo isso, a gente toma muito cuidado com essa questão aqui, né? Porque você vai, como você disse, se tornar mais próximo, se tornar amigo. Então, é muito importante que não façam o discipulado pessoas de sexo diferentes, né? Entendi. Show, pastor, show. Incrível. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta aí? Já estamos encerrando já para perguntas. Pastor Ney, eu quero agradecer de coração assim a participação do senhor aqui hoje. Olha, eu não sei quanto para o pessoal que está assistindo, mas para mim foi extremamente edificante, assim, coisas que o senhor levou aquela vez que o senhor foi lá na nossa igreja e que deu uma recalibrada e você fala, putz, é mesmo. Então, assim, pastor, Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família. E eu quero estar anunciando tanto para o senhor quanto para o pessoal que está vendo também, nós, os Jovens UP1, nós vamos criar uma série agora no nosso canal no YouTube e toda terça e quinta-feira nós vamos ter um vídeo lá seguindo o livro do pastor, as 42 lições sobre discipulado. E como é que a gente vai fazer a dinâmica do vídeo, pastor? Todo vídeo a gente vai pegar, por exemplo, assim, a lição 1 do livro e linkar com a lição 20. Então a gente vai fazer 2 lições no mesmo vídeo. Depois a lição 2, a lição 21. A lição 3, a lição 22, e assim por diante. Então, a gente vai estar conseguindo dar uma distribuída na dinâmica ali, tanto para a aplicação espiritual, para o crescimento espiritual, quanto para a aplicação prática também. Né? E a gente quer estar trazendo isso tanto para os jovens, quanto para os adultos também que se interessarem em ver o nosso conteúdo lá do YouTube também, né? Então, pastor, esteja orando por nós aí. Essa nossa live, eu vou baixar ela no meu notebook e eu vou colocar ela como vídeo 0 também. Então, essa live que a gente está fazendo também vai para o nosso YouTube lá. Amém. E vou estar marcando o senhor lá, vou estar falando, gente, pastor Ney, é isso aí. Amém. Pastor, Caio, eu te agradeço, viu? Agradeço tremendamente aí o convite. Fico muito feliz de saber que os jovens vão tá estudando o livro aí, espero que vocês colham frutos maravilhosos do discipulado que vocês vão começar a fazer, né? Já que vai ser o vídeo 0, quero saudar todo mundo aí que vai começar, dizer para você, não desista, né? Não desista, complete, né? Todo o curso aí que vocês vão fazer
com o livro, e vocês vão ser abençoados, não é porque vão estar lendo meu livro, não, é porque o discipulado é coisa de Jesus, e Jesus com certeza vai estar junto nesse processo, e eu vou orar para que vocês sejam bênçãos na vida de outras pessoas que vão chegar, e em nome de Jesus esses jovens vão revolucionar a comunidade onde vocês estão, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, obrigado mais uma vez, Caio. Amém, pastor, amém. Muito obrigado. Pastor, uma dúvida que eu fiquei aqui de perguntar, acabei esquecendo. Como é que a pessoa faz para adquirir o livro do senhor? Onde é que a gente encontra? Esse é um problema. Nós fizemos a edição do livro, né? E no mesmo ano todos os livros foram esgotados. A primeira edição esgotou inteira, não tem mais livro. Eu tô... já era, isso aqui é meu. Eu tô vendo aí os trâmites aí de como a gente faz para colocar o livro na Amazon, e o livro também digital, porque muita gente hoje está lendo digital, então se eu conseguir fazer isso, a pessoa pode comprar o livro na Amazon, e aí eles liberam o livro digital para ela poder ler no celular, no tablet, e aí lá na Amazon, eles tem lá também de que a pessoa pode pedir o livro impresso, fica mais caro, porque eles imprimem, né, de um só, e mandam para a pessoa, se a pessoa disser que quer o papel. Mas aí eu estou terminando aí desses trâmites, assim que eu tiver eu mando para você, por enquanto a gente não tem, por enquanto está esgotado, tá? Perfeito, pastor, perfeito. Mas o senhor me deixou na vontade desse livro novo aí, da santificação. Poxa, esse não, vou mandar o selo do pastor, vou mandar o selo do pastor, aí vocês leem aí, analisam aí, avaliam aí, vocês podem tirar minhas heresias e colocar de vocês. Não, eu não tô tão... Eu não tô tão bom ainda para corrigir isso. Geralmente eu sou corrigido, né, na verdade. Não, pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou mandar para vocês, aí depois você... Esse tem, né? Esse tem bastante. Logo que eu lancei, bastante livro saiu. Estava saindo, inclusive, no primeiro e segundo mês, mais do que saiu o primeiro, mas veio a pandemia e eu tinha um monte de lugares onde eu ia pregar já e falar do livro e cancelou tudo. Então esse eu tenho aqui, né? Então, mas fiquem à vontade aí, depois eu vou mandar para você. No livro mesmo tem o contato, tem tudo isso aí para vocês poderem adquirir mais, enfim. Né? Depois eu mando de vocês, depois você me manda no WhatsApp lá, endereço e tudo mais para eu mandar para você. Tá bom, pode deixar, pastor. Pastor, vamos só finalizar então com uma oração por esse tempo incrível e maravilhoso que nós tivemos aqui. Né? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja sempre teu nome, Jesus. Pai, quero te agradecer por esse momento incrível, Senhor, quero te agradecer pela vida do pastor Ney, Senhor, pela sua família, Pai, por este livro que ele escreveu, meu Senhor, que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós possamos fazer bom uso dele, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo essa live venha edificar as nossas vidas, meu Pai, que nós venhamos a nos dedicar ao discipulado, meu Senhor, que nós venhamos a cuidar de nós mesmos ali dentro da igreja, meu Pai, que tudo isso seja feito para engrandecer o teu nome, meu Senhor, que tudo isso seja feito para que nós venhamos engrandecer o teu reino, meu Pai. Dai-nos discernimento, meu Senhor, que o Senhor nos amadureça espiritualmente todos os dias, meu Pai, que nós venhamos a ter uma vida em oração, meu Pai, que nós venhamos a ter uma vida de devocional, meu Senhor, e que nós venhamos a expandir cada vez mais isso, meu Pai, que nós venhamos a ser cada dia mais parecidos com o Senhor, meu Pai, e mostrarmos o teu amor, meu Senhor, e levarmos sempre o teu evangelho para aqueles que precisam, meu Senhor. Essa oração eu te entrego pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube também. Eu mando os links para o senhor. Tá joia. Pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.